Áreas do conhecimento. Somente este tipo de conhecimento, porém, não seria suficiente para as exigências de desenvolvimento da humanidade. O homem, desde os tempos primitivos, foi ocupando cada vez mais espaço neste planeta, e somente este conhecimento intuitivo seria muito pouco para que ele dominasse a natureza em seu próprio proveito. Os gregos, por volta do século IV a.C., já dominavam complicados cálculos matemáticos, que até hoje são considerados difíceis por qualquer jovem colegial. Os gregos precisavam entender esses cálculos para resolver seus problemas agrícolas, arquitetônicos, navais, entre outros. Era uma questão de sobrevivência. Com o tempo, esse tipo de conhecimento foi se especializando cada vez mais, até atingir um nível de sofisticação que permitiu ao homem atingir a Lua. A este tipo de conhecimento, que definiremos com mais cuidado logo adiante, chamamos de ciência. Mas o senso comum e a ciência não são as únicas formas de conhecimento que o homem possui para descobrir e interpretar a realidade. Povos antigos, e entre eles cabe sempre mencionar os gregos, preocupavam-se com a origem e com o significado da existência humana. As especulações em torno desse tema formaram um corpo de conhecimentos denominado filosofia. A formulação de um conjunto de pensamentos sobre a origem do homem, seus mistérios, princípios morais, forma um outro corpo de conhecimento humano conhecido como religião. No Ocidente, um livro muito conhecido traz as crenças e tradições de nossos antepassados e é para muitos um modelo de conduta, a Bíblia. Esse livro é o registro do conhecimento religioso judaico-cristão. Um outro livro semelhante é o livro sagrado dos hindus, Livro dos Vedas. Veda, em sânscrito, antiga língua clássica da Índia, significa conhecimento. Por fim, o homem, já desde a sua pré-história, deixou marcas de sua sensibilidade nas paredes das cavernas, quando desenhou a sua própria figura e a figura da caça, criando uma expressão do conhecimento que traduz a emoção e a sensibilidade. Denominamos arte a esse tipo de conhecimento. Arte, religião, filosofia, ciência e senso comum são domínios do conhecimento humano. A psicologia científica. Apesar de reconhecermos a existência de uma psicologia do senso comum e, de certo modo, estarmos preocupados em defini-la, é com a outra psicologia que este estudo deverá ocupar-se, a psicologia científica. Foi preciso definir o senso comum para que o ouvinte pudesse demarcar o campo de atuação de cada uma sem confundi-las. Entretanto, a tarefa de definir a psicologia como ciência é bem mais árdua e complicada. Comecemos por definir o que entendemos por ciência, que também não é simples, para depois explicarmos por que a psicologia é hoje considerada uma de suas áreas. O que é ciência? A ciência compõe-se de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, objeto de estudo, expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Esses conhecimentos devem ser obtidos de maneira programada, sistemática e controlada, para que se permita a verificação de sua validade. Assim, podemos apontar o objeto dos diversos ramos da ciência e saber exatamente como determinado conteúdo foi construído, possibilitando a reprodução da experiência. Dessa forma, o saber pode ser transmitido, verificado, utilizado e desenvolvido. Essa característica da produção científica possibilita sua continuidade. Um novo conhecimento é produzido sempre a partir de algo anteriormente desenvolvido. Negam-se, reafirmam-se, descobrem-se novos aspectos, e assim a ciência avança. Nesse sentido, a ciência caracteriza-se como um processo. Pense no desenvolvimento do motor movido a álcool hidratado. Ele nasceu de uma necessidade concreta, crise do petróleo, e foi planejado a partir do motor a gasolina com a alteração de poucos componentes deste. No entanto, os primeiros automóveis movidos a álcool apresentaram muitos problemas, como o seu mau funcionamento nos dias frios. Apesar disso, esse tipo de motor foi se aprimorando. A ciência tem ainda uma característica fundamental. Ela aspira à objetividade. Suas conclusões devem ser passíveis de verificação e isentas de emoção, para assim tornarem-se válidas para todos. Objeto específico, linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas, processo cumulativo do conhecimento, objetividade, fazem da ciência uma forma de conhecimento que supera em muito o conhecimento espontâneo do senso comum. Esse conjunto de características é o que permite que denominemos científico a um conjunto de conhecimentos.
Objeto de estudo da psicologia. Como dissemos anteriormente, um conhecimento, para ser considerado científico, requer um objeto específico de estudo. O objeto da astronomia são os astros e o objeto da biologia são os seres vivos. Essa classificação, bem geral, demonstra que é possível tratar o objeto dessas ciências com uma certa distância, ou seja, é possível isolar o objeto de estudo. No caso da astronomia, o cientista observador está, por exemplo, num observatório e o astro observado a anos-luz de distância de seu telescópio. Esse cientista não corre o mínimo risco de confundir-se com o fenômeno que está estudando. O mesmo não ocorre com a psicologia, que, como a antropologia, a economia, a sociologia e todas as ciências humanas, estuda o homem. Certamente essa divisão é ampla demais e apenas coloca a psicologia entre as ciências humanas. Qual é, então, o objeto específico de estudo da psicologia? Se dermos a palavra a um psicólogo comportamentalista, ele dirá: o objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano. Se a palavra for dada a um psicólogo psicanalista, ele dirá: o objeto de estudo da psicologia é o inconsciente. Outros dirão que é a consciência humana e outros ainda a personalidade. Diversidade de objetos da psicologia. A diversidade de objetos da psicologia é explicada pelo fato de este campo do conhecimento ter se constituído como área do conhecimento científico só muito recentemente, final do século XIX, a despeito de existir há muito tempo na filosofia enquanto preocupação humana. Esse fato é importante, já que a ciência se caracteriza pela exatidão de sua construção teórica, e quando uma ciência é muito nova, ela não teve tempo ainda de apresentar teorias acabadas e definidas que permitam determinar com maior precisão seu objeto de estudo. Um outro motivo que contribui para dificultar uma clara definição de objeto da psicologia é o fato de o cientista, o pesquisador, confundir-se com o objeto a ser pesquisado. No sentido mais amplo, o objeto de estudo da psicologia é o homem, e nesse caso, o pesquisador está inserido na categoria a ser estudada. Assim, a concepção de homem que o pesquisador traz consigo contamina inevitavelmente a sua pesquisa em psicologia. Isso ocorre porque há diferentes concepções de homem entre os cientistas, na medida em que os estudos filosóficos e teológicos e mesmo doutrinas políticas acabam definindo o homem à sua maneira, e o cientista acaba necessariamente se vinculando a uma destas crenças. É o caso da concepção de homem natural formulada pelo filósofo francês Rousseau, que imagina que o homem era puro e foi corrompido pela sociedade, e que cabe então ao filósofo reencontrar essa pureza perdida. Outros veem o homem como ser abstrato, com características definidas, e que não mudam a despeito das condições sociais a que esteja submetido. Os autores deste livro, Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia, editora Saraiva, veem o homem como ser datado, determinado pelas condições históricas e sociais que o cercam. Na realidade, este é um problema enfrentado por todas as ciências humanas, muito discutido pelos cientistas de cada área e até agora sem perspectiva de solução. Conforme a definição de homem adotada, teremos uma concepção de objeto que combine com ela. Como neste momento há uma riqueza de valores sociais que permitem várias concepções de homem, diríamos, simplificadamente, que no caso da psicologia, esta ciência estuda os diversos homens concebidos pelo conjunto social. Assim, a psicologia hoje se caracteriza por uma diversidade de objetos de estudo. Por outro lado, essa diversidade de objetos justifica-se porque os fenômenos psicológicos são tão diversos que não podem ser acessíveis ao mesmo nível de observação e, portanto, não podem ser sujeitos aos mesmos padrões de descrição, medida, controle e interpretação. O objeto da psicologia deveria ser aquele que reúne condições de aglutinar uma ampla variedade de fenômenos psicológicos. Ao estabelecer o padrão de descrição, medida, controle e interpretação, o psicólogo está também estabelecendo um determinado critério de seleção dos fenômenos psicológicos e, assim, definindo um objeto. Esta situação leva-nos a questionar a caracterização da psicologia como ciência e a postular que, no momento, não existe uma psicologia, mas ciências psicológicas embrionárias e em desenvolvimento. Em nosso próximo encontro, veremos a subjetividade como objeto da psicologia.